A porta do gabinete do meu pai fechou-se com um estrondo que me fez tremer até aos ossos. Estás despedida, Ana. Não toleramos mais esta tua teimosia, gritou ele, o rosto vermelho como o vinho do Douro que nossa empresa exportava há 3 gerações. A minha mãe, sentada no sofá de cor castanho, cobriu o rosto com as mãos e soluçou baixinho, enquanto eu, com o coração a bater descontroladamente, percebi que recusar o casamento com o filho do sócio não era apenas perder o emprego na empresa familiar, era perder tudo o que eu conhecia desde criança. O ar do escritório em Lisboa parecia sufocante, cheirando a papel velho e a expectativas que eu nunca conseguiria cumprir. Saí dali sem olhar para trás, a mala na mão, os olhos ardendo de lágrimas que me recusei a deixar cair diante deles. Tinha 28 anos, uma formação em marketing que o meu pai pagara, mas agora nada disso valia. A família Silva, dona da vinícola Silva e Filhos desde 1952, não aceitava que uma filha se recusasse a selar a fusão com os Almeida através de um casamento arranjado. É para o bem da empresa, repetia ele há meses. Mas eu sabia que era mais do que isso. Era o medo do que eu era, embora nunca tivesse dito em voz alta. Na rua, o sol de maio batia forte na Avenida da Liberdade. Peguei no telemóvel e liguei à única pessoa que talvez entendesse, a minha tia-avó Margarida, que vivia em Porto e sempre me dissera para seguir o coração. Vem para cá, menina. Aqui ninguém te julga como lá. 2 horas depois, estava no comboio, a paisagem a desfilar enquanto a minha mente rodava como um turbilhão. O que faria agora? Sem emprego, sem herança, sem o nome Silva a proteger-me. A noite caiu quando cheguei a Porto. A tia Margarida esperava-me na estação com um abraço quente e um café forte. Eles vão arrepender-se, Ana. Mas tu vais construir algo teu. Naquela noite, deitada no quarto pequeno dela, chorei pela primeira vez sem vergonha. Chorei pela família que me virara as costas, pelo pai que preferia negócio à filha, pela mãe que escolheu o silêncio. Mas também chorei de alívio. Pela primeira vez, sentia que podia respirar. No dia seguinte, comecei a procurar trabalho. Encontrei um anúncio numa agência pequena de marketing digital. Entrei, mostrei o meu portfólio da vinícola e, surpreendentemente, fui aceito como assistente. O salário era metade do que ganhava, mas era meu. Os meses passaram. Aprendi a viver com pouco, a cozinhar para mim, a caminhar pela ribeira ao fim do dia. E foi numa dessas caminhadas, num café junto ao Rio Douro, que a vi pela primeira vez. Sofia. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes que pareciam ler a alma, sorriso fácil enquanto lia um livro de poesia. Pediu licença para partilhar a mesa porque o café estava cheio. Conversámos sobre tudo e nada, o tempo em Porto, os livros, o vinho. Quando ela disse que era professora de literatura numa escola secundária, senti uma conexão imediata. Gosto de histórias que não seguem guião, disse ela. Eu ri-me, mas por dentro pensei, nem imaginas o meu. 3 semanas depois, estávamos a jantar juntas. Ela contou-me da sua família em Coimbra, mais aberta, que aceitara a sua orientação sem drama. Eu hesitei, mas acabei por confessar o que se passara em Lisboa. Sofia não julgou. Apenas segurou a minha mão e disse, tens coragem, Ana. Muitos ficam. Foi o começo. Mas o caminho não era fácil. A minha família cortara contacto completo. O meu irmão mais velho, João, enviou uma mensagem seca, não voltes enquanto não pedires desculpa. A minha irmã mais nova, Laura, que sempre fora a minha confidente, ficou em silêncio. Eu sentia o peso da culpa todos os dias. Teria traído o legado? Estaria a destruir o que os meus avós construíram? Mas ao lado de Sofia, aprendi a responder a essas perguntas com ações. Trabalhava mais, estudava à noite, planeava lançar a minha própria agência. E, pouco a pouco, o amor entre nós crescia, não o romance de filmes, mas o real, com discussões sobre contas, com risos na cozinha, com o conforto de saber que alguém via o meu verdadeiro eu. 1 ano depois, estávamos a morar juntas num apartamento pequeno na Baixa. O meu pai ligou uma vez, bêbado, a gritar que eu era uma desgraça. Desliguei sem dizer uma palavra.
Doía, mas doía menos do que fingir ser quem não era. A vida seguia. A agência crescia. E eu começava a entender que o preço da liberdade era alto, mas valia cada lágrima. O segundo ano em Porto trouxe ventos de mudança que eu não esperava. A minha pequena agência, que eu batizara de Liberdade Digital, ganhou o primeiro cliente grande, uma adega do Douro que queria modernizar a imagem sem perder a tradição. Trabalhei noite e dia, Sofia ao meu lado a corrigir textos e a dar ideias criativas. Tu transformas o velho em novo sem trair as raízes, dizia ela, e eu sorria, pensando no paradoxo da minha própria vida. Mas o passado não me largava. Um dia recebi uma carta da minha mãe. Papel fino, caligrafia tremida, Ana, o teu pai está doente. O coração. Vem, por favor. O envelope cheirava a casa antiga, a oliveiras e a culpa. Chorei no sofá durante horas. Sofia abraçou-me sem dizer nada. Decide com o coração, não com o medo, sussurrou. E... sozinha. O comboio para Lisboa pareceu mais longo que nunca. Cheguei à casa familiar em Sintra, a vila onde cresci. O jardim estava descuidado, as videiras da entrada murchas. A minha mãe abriu a porta, olhos inchados. Ele não sabe que vieste. O meu pai estava na cama, mais magro, o rosto marcado por rugas novas. Quando me viu, virou a cara para a parede. Vim por ti, mãe, disse eu baixinho. Mas ele ouviu. Não precisas de piedade. Volta para a tua vida pecaminosa. As palavras cortaram como faca. A minha irmã Laura apareceu no corredor, agora casada com um contabilista escolhido pela família. Ana, por favor, não faças cena. Saí dali com o peito apertado. No caminho de regresso, liguei a Sofia. Eles nunca vão mudar. Ela respondeu, então muda tu o teu caminho. E foi o que fiz. Investi todas as poupanças na agência. Contratei 2 estagiários, lancei uma campanha viral para vinhos orgânicos. O sucesso chegou devagar, depois rápido. 2 anos depois, tínhamos 10 clientes fixos e um escritório próprio na Ribeira. Sofia e eu casámos-nos numa cerimónia simples na praia de Matosinhos, apenas com a tia Margarida e 2 amigos. O sol punha-se no mar e eu senti pela primeira vez que a família que escolhi era mais forte que a de sangue. Mas a consciência pesava. Soube pela tia que a empresa familiar estava em dificuldades. O irmão João assumira a gestão e cometera erros, investimentos ruins na China, concorrência de vinhos espanhóis baratos. O pai, já reformado por doença, via o império a desmoronar-se. Eles dizem que é culpa tua, contou a tia. Que se tivesses casado com o Almeida, tudo estaria salvo. Rima amargamente. Culpa minha? Eu, que fugira para não ser uma peça de negócio? A raiva misturou-se com pena. Comecei a pesquisar discretamente. A vinícola Silva e Filhos devia dinheiro a bancos, perdia cotas de mercado. Um dia recebi um e-mail anónimo do meu antigo colega de marketing, Ana, eles estão a afundar. O teu pai pergunta por ti quando está sozinho. Não respondi. Mas a semente ficou. Sofia notou a minha inquietação. Se queres voltar, volta. Mas não sozinha. Eu vou contigo. Olhei para ela, a mulher que me ensinara a amar sem medo. Não sei se aguento vê-los rejeitar-nos as duas. Ela sorriu. Então mostramos que o nosso amor não é fraqueza. É força. Passaram mais 3 anos. A agência faturava $500 mil por ano. Eu era convidada para conferências em Lisboa. E o telefonema chegou numa manhã de outono. Era a minha mãe, voz trêmula, Ana, a empresa vai à falência. O teu pai teve outro ataque. Por favor, ajuda-nos. Desliguei e chorei no ombro de Sofia. Vou voltar. Mas não como filha arrependida. Como mulher completa. Preparamos o regresso juntas.
Eu com o plano de investimento na cabeça, Sofia com a mala cheia de documentos legais. A viagem de comboio foi silenciosa. Lisboa aproximava-se, e com ela os fantasmas. Quando o táxi parou à porta da Seda em Alcântara, o edifício parecia mais pequeno do que eu recordava. O meu coração batia forte. Mas desta vez, não estava sozinha. Sofia apertou a minha mão. Vamos mostrar quem somos agora. Entramos. O ar cheirava a vinho velho e a desespero. A recepção estava vazia, exceto pela secretária velha que me reconheceu e empalideceu. Ana, a tua família está na sala de reuniões. Subimos as escadas de madeira rangente. Quando abri a porta, o silêncio caiu como uma pedra. O meu pai, agora de cadeira de rodas, olhou-me fixamente pela primeira vez em 8 anos. O meu irmão João, cabelo grisalho prematuro, cruzou os braços. Laura, grávida do segundo filho, baixou os olhos. E a minha mãe, ao lado, tremia. Vieste, disse o pai, voz rouca. Mas não sozinha. Sofia estava ao meu lado, postura direita, sorriso educado. Esta é a minha esposa, Sofia. O ar crepitou. João riu-se sarcástico. Esposa? Então é verdade. Trouxeste o teu pecado para aqui. O pai levantou a mão trêmula. Cala-te, João. Ana, senta. Precisamos de ti. Sentei-me, mas não sozinha. Sofia ao lado. Expliquei o plano, investimento de 200 mil euros da minha agência, modernização digital, nova linha de vinhos para millennials, parceria com exportadores que eu conhecia. Em troca, 50% das ações e aceitação pública do nosso casamento. Sem condições, não há acordo, disse eu, voz firme apesar do tremor interior. O conflito explodiu. João gritou que eu destruíra a família. Laura chorou, dizendo que o bebé não merecia uma tia assim. A mãe implorou, Ana, pensa no teu pai. Ele construiu isto para vocês. Eu olhava para eles e via o meu passado, as festas de Natal onde fingia interesse em rapazes, as missas onde rezava para curar-me, os olhares de lado dos vizinhos quando eu cortava o cabelo curto. Sofia segurou a minha mão por baixo da mesa. O amor não é escolha, é verdade, disse ela calmamente. E a empresa pode sobreviver com verdade. O pai ficou em silêncio longo tempo. Depois, saiam. Preciso de pensar. Saímos. Na rua, abracei Sofia com força. Eles odeiam-me. Não. Têm medo, respondeu ela. Os dias seguintes foram um inferno. Telefonemas anónimos a insultar. Um artigo no jornal local insinuando escândalo familiar na Vinícola Silva. João enviou mensagem: se assinares, deserdamos-te para sempre. Mas a mãe ligou à noite: o teu pai chorou hoje. Pela primeira vez. Eu sentia o peso. Tinha construído uma vida boa em Porto. Por que voltar? Porque a empresa era mais que dinheiro, era a história da minha avó que plantara as primeiras videiras, do meu avô que sobrevivera à guerra. Mas era também a prisão que me expulsara. Sofia via o meu conflito. Se aceitarem, ganhamos. Se não, perdemos só o que nunca foi nosso. Uma semana depois, convocaram reunião. O pai estava lá, mais pálido. Aceitamos o dinheiro. Mas o casamento fica em família. Ninguém fora. Eu ri-me triste. Não. Ou tudo ou nada. João bateu na mesa. Estás a destruir-nos. Laura, pela primeira vez, falou: Ana, eu invejo-te. Eu casei por dever. Tu por amor. O silêncio que se seguiu foi pesado. O pai assinou o contrato com mão trêmula, mas os olhos não encontraram os meus. Bem-vinda de volta, filha. Mas era mentira. No dia seguinte, comecei a trabalhar. Reuniões, planos, contratações.
Sofia dava aulas online de Lisboa. Mas a tensão crescia. Os funcionários murmuravam. Clientes antigos cancelavam. E João, por trás, sabotava, enviava e-mails falsos a fornecedores dizendo que eu era instável. Descobri por acidente, num arquivo. A traição do meu próprio irmão cortou fundo. Confrontámo-nos no armazém. Por que, João? Porque tu fugiste e eu fiquei a carregar tudo. Gritou ele. Tu tinhas escolha. Eu não. Chorei ali, entre barris de vinho. Sofia encontrou-me. O preço é alto, amor. Mas estás a pagar com verdade. Aos poucos, os números subiam. A nova campanha viralizou. Mas em casa, o pai mal falava comigo. A mãe cozinhava em silêncio. Laura evitava-me. Eu questionava tudo à noite. Valeria a pena? O amor de Sofia compensava a família perdida? Um dia, o pai chamou-me sozinho. Ana, perdoa-me. Eu tinha medo do que diriam os outros. Do padre, dos vizinhos, da tradição. Pela primeira vez, vi o homem frágil. Abracei-o. Mas não foi o fim. O pior estava para vir. O outono trouxe chuvas fortes sobre Lisboa e tempestades dentro de casa. A empresa recuperava lentamente, graças ao meu trabalho e ao dinheiro que eu injetara. Os vinhos novos vendiam bem em mercados nórdicos. Mas a família permanecia dividida. João mal me dirigia a palavra, Laura fugia das conversas e o pai, embora aceitasse o acordo legal, nunca mencionava Sofia pelo nome. A tua amiga, dizia ele. Doía mais que insultos abertos. Sofia, sempre paciente, propôs, vamos fazer uma festa de boas-vindas. Só família. Mostramos que somos normais. Aceitei contra o meu instinto. Marcámos para o fim de semana seguinte, na casa antiga de Sintra. Preparei tudo, mesa posta, vinho da nossa nova linha, fotografias da nossa vida em Porto. Quando chegámos, o ambiente estava gelado. A mãe tentou sorrir. João serviu-se de um copo grande e comentou, então, Ana, vais querer filhos agora? Como uma família de verdade? Sofia respondeu calmamente, já pensamos em adoção. Mas o nosso amor já é família. O silêncio caiu. Laura, com a barriga grande, tocou-me o braço. Eu apoio-te, mana. Mas o João anda a falar com o padre. Diz que vai deserdar-nos a todos se não te expulsarmos. Traição outra vez. Fui confrontar João no jardim. Estás a destruir o que restou. Ele virou-se, olhos vermelhos. Tu destruíste primeiro quando saíste com aquela mulher. Eu fiquei aqui a ver o pai morrer aos poucos. As palavras bateram como murros. Voltei para dentro, o peito em chamas. Sofia viu-me e puxou-me para o quarto. Não vale a pena lutar contra o ódio. Luta pelo que construímos. Nessa noite, discutimos pela primeira vez. Talvez eu devesse ter ficado em Porto, disse eu. Talvez eu esteja a sacrificar-te a ti também. Ela chorou. O preço que pagas é teu. Mas eu escolhi estar aqui. A festa terminou em desastre. O pai levantou-se cedo e disse, basta de espetáculo. No dia seguinte, descobri que João tinha transferido dinheiro secreto para uma conta própria, sabotando a recuperação. Confrontámos o pai com provas. Ele, pela primeira vez, gritou com o filho, tu traíste-me a mim também. O caos instalou-se. Laura entrou em trabalho de parto prematuro por stress. Eu corri para o hospital. No corredor, a mãe segurou a minha mão. Ana, perdoa-nos. Nós erramos. Mas João não apareceu. Quando o bebê nasceu, um menino saudável, abracei a minha irmã. Obrigada por não me virares as costas. Ela sussurrou, eu queria ter tido coragem como tu.
A empresa estabilizou, mas o custo emocional era imenso. Sofia e eu falávamos de voltar para Porto. Aqui sinto que estou a perder-te aos poucos, disse ela uma noite. Eu respondi, mas se eu desistir agora, perco-me a mim. O conflito interior rasgava-me. Amava a família apesar de tudo. Amava Sofia mais que a vida. Qual escolher? Uma manhã, o pai chamou-me ao escritório. Ana, vou reformar-me de vez. Tu e a Sofia ficam à frente. Mas o povo fala. Os clientes antigos hesitam. Eu propus, então fazemos uma declaração pública. Mostramos que o amor não afeta o negócio. Ele hesitou dias. Entretanto, João ameaçou com processo judicial. A pressão social aumentava, vizinhos, igreja, até jornal local publicou artigo velado. Sofia, cansada, disse, eu aguento, mas tu estás a quebrar. Eu via-me no espelho e não me reconhecia. A mulher forte de Porto agora era sombra. Mas uma reunião com investidores mudou tudo. Eles elogiaram o trabalho. A vossa história de superação vende, disse um. O pai ouviu. E pela primeira vez, olhou para Sofia e disse, bem-vinda à família. Não foi perfeito. Mas foi um começo. No entanto, o preço já fora pago, anos de silêncio, traições, noites sem dormir. E eu perguntava-me se valer a pena. O inverno chegou frio a Lisboa e com ele a decisão que mudaria tudo. Depois da declaração pública do pai, um pequeno comunicado no site da empresa, a família Silva abraça a diversidade e o futuro, as coisas acalmaram externamente. Clientes voltaram, vendas subiram 15%. Mas dentro de casa, a ferida supurava. João mudou-se para o Algarve, alegando não suportar mais. Laura, agora com um bebé, visitava-nos aos domingos, mas o marido dela evitava-nos. A mãe cozinhava para Sofia e eu, tentando compensar anos de silêncio. Desculpa, filha. Eu tinha medo do que diriam na missa. Eu aceitava os pedidos de desculpa, mas o meu coração ainda sangrava. Sofia e eu decidimos oficializar tudo, comprar uma casa em Lisboa, perto do mar, para recomeçar juntas. Mas antes, veio o golpe final. O advogado da família ligou. João interpuser uma ação judicial alegando que o meu investimento fora coação emocional e que eu influenciara o pai doente. O tribunal marcara a audiência. O pânico instalou-se. O pai, fraco, disse, eu defendo-te, Ana. Mas eu via o custo, mais stress, mais saúde a piorar. Sofia propôs desistirmos de tudo. Voltamos para Porto. Deixamos a empresa a eles. Olhei para ela e vi o amor que me salvara. Mas também vi o meu sonho, provar que podia ser filha, mulher e profissional sem sacrificar nada. Não. Lutamos. A audiência foi um pesadelo. João testemunhou contra mim, falando de influência nefasta, de estilo de vida contrário aos valores familiares. O juiz ouvia em silêncio. Eu testemunhei depois, voz firme, recusei o casamento porque amava uma mulher. Construí uma vida honesta. Voltei para salvar o que era meu também. Sofia não depôs, mas segurou a minha mão fora da sala. O pai, de cadeira de rodas, falou por último. A minha filha salvou a empresa. O amor dela salvou-me a mim. O juiz adiou a decisão. Meses de espera. Nesses meses, o conflito interior atingiu o pico. Eu acordava de madrugada, questionando cada escolha. Traí a tradição? Traí o amor ao voltar? Sofia via o meu sofrimento. Tu não traíste ninguém. Eles é que traíram a própria filha. Uma noite, discutimos alto. Se eu não tivesse voltado, estaríamos felizes em Porto, gritei. Ela chorou, mas tu não serias tu. O tribunal decidiu a meu favor 3 meses depois. João perdeu, pagou custas. Mas o preço foi a família despedaçada. Ele cortou relações definitivas.
Laura manteve contacto, mas distante. O pai piorou e morreu 2 meses depois, em paz, segurando a minha mão e a de Sofia. Obrigado, meninas. No funeral, poucos vieram. A mãe disse, ele estava orgulhoso no fim. Mas eu sentia o vazio. A empresa agora era minha e de Sofia na prática. Modernizámo-la, contratámos mais gente, criámos uma fundação para a diversidade no vinho. O sucesso veio. Mas as noites eram longas. Eu pensava no preço, anos longe, traições, saúde do pai, o irmão perdido. Sofia abraçava-me. O amor valeu. Mas eu ainda duvidava. A primavera voltou a Lisboa e com ela uma calma frágil. A vinícola Silva e Filhos prosperava sob a nossa gestão. Sofia deixara o ensino para gerir a comunicação da empresa e juntas criámos campanhas que misturavam tradição e modernidade. Os empregados respeitavam-nos. Os clientes elogiavam. Mas a minha mãe envelhecia rápido, vivendo sozinha na casa de Sintra. Laura trazia o neto aos fins de semana e o menino chamava-me tia Ana sem medo. João nunca mais apareceu. A ferida permanecia aberta. Uma tarde, Sofia e eu caminhávamos pela praia de Cascais. O mar batia forte, como o meu coração anos atrás. Lembras-te do dia em que te conheci no café? Perguntei. Ela sorriu. E tu lembras-te de quando decidiste voltar? Assenti. Foi o dia em que escolhi não fugir mais. Mas a escolha custara caro. Perder o irmão, quase perder a mãe, vir o pai partir com culpa nos olhos. E eu? Pagara com noites de insônia, com dúvidas que ainda me assombravam. Teria sido egoísta? Teria destruído a família por amor próprio? Nessa noite, jantámos as três, eu, Sofia e a mãe. Ela olhou para nós e disse, vocês são felizes. Isso basta. Mas eu via nos seus olhos o preço que ela também pagara, o silêncio durante anos, o medo do julgamento. A empresa ia bem, mas o legado emocional estava marcado. Meses depois, decidimos expandir para o estrangeiro. Viajamos a Espanha, França. Em cada aeroporto, eu sentia orgulho. Mas ao voltar, a casa vazia lembrava-me o que perdera. Laura ligou um dia, João perguntou pela empresa. Quer voltar? Eu hesitei. Sofia disse, perdoa se quiseres. Mas não esqueças o preço. Recusei. Não por ódio, mas por proteção. A família que construíra com Sofia era sagrada. O tempo passou. Hoje, 5 anos depois do regresso, estamos aqui, a empresa sólida, a casa cheia de luz, o nosso amor mais forte. Mas quando vejo a fotografia do pai na parede, pergunto-me sempre, valeu a pena? A mãe morreu tranquila no ano passado, abraçando Sofia como filha. No funeral, Laura chorou ao meu lado. Tu tinhas razão, Ana. E eu? Ainda carrego as cicatrizes. A sociedade mudou. Portugal celebra o casamento igual desde 2010, mas as famílias conservadoras pagam o preço devagar. Eu paguei o meu. Sofia e eu caminhamos de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, onde tudo começou. O vento sopra e eu sinto paz. Mas a pergunta fica, foi certo priorizar o meu amor verdadeiro à tradição familiar que me criou, mesmo que isso significasse perder parte dela para sempre? Ou será que, no fundo, o sacrifício foi desnecessário e eu devia ter cedido para salvar o que restava?